Olá pessoal, Flamengo lavou a alma hoje, ganhou do Fortaleza, quer dizer, goleou o Fortaleza por 5-0 e sai aí do Brasileiro nas primeiras posições e leve, né, para o Mundial de Clubes, né, que para o Flamengo começa dia 16 de junho. Ainda essa semana aí teremos data FIFA, jogos quinta e sexta e depois terça, né? E com isso o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, para as equipes que disputam o Mundial, dão uma pausa. Ainda tem rodada para as equipes que não disputam o Mundial depois da data FIFA, né? Ir para a pausa com uma goleada de 5-0 é realmente muito bom. Um jogo em que o primeiro tempo do Flamengo foi bom e bem diferente daquilo que a gente viu na quarta contra o Deportivo Táchira, né? Na quarta a gente viu um time muito travado, muito estático, muito posicional. E no jogo hoje a gente viu um time com bem mais mobilidade, Luiz Araújo, Cebolinha procurando ali as meias, o Arrascaeta até jogou boa parte do primeiro tempo mais como segundo atacante, bem dentro da área, porque estava muito marcado, né? E o Gerson indo fazer a saída de bola junto da zaga, deixando o Everton Araújo bem numa zona morta do jogo, né? E aí Gerson, Léo Ortiz, Danilo fazendo a saída de bola do Flamengo. Com isso ali o Flamengo foi bem mais criativo que no jogo quarta, foi criando chances ali no primeiro tempo, né? Fazendo boas jogadas. O lado esquerdo, inclusive, funcionou bem melhor com o Cebolinha e o Alexandro, né? E o Flamengo acabou, inclusive, conseguindo o seu gol, né? Numa avançada do Léo Ortiz, numa situação em que, em geral, as equipes acabam deixando o zagueiro vir livre, né? Só que era o Léo Ortiz. Aí o Léo Ortiz deu uma enfiada perfeita para o Arrascaeta fazer o gol, né? E o Flamengo largar na frente. Logo em seguida o Gerson fez um belo lançamento para o Luiz Araújo. Luiz Araújo matou entrando pela área. A bola deu uma quicadinha, ele não conseguiu chutar do jeito que ele queria. O Varela teve mais uma oportunidade numa tabela com o Everton Araújo, um dos poucos passes verticais que o Everton Araújo acabou dando no jogo, né? O goleiro João Ricardo fez uma bela defesa. Isso, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, estava vencendo bem. Só que no início do segundo o Flamengo deslanchou, né? Logo no início fez o segundo gol, numa jogada ali pelo lado esquerdo. A defesa não conseguiu cortar. O Varela fez um belo passe de cabeça na entrada da área para o Everton Araújo chutar e fazer o gol, né? O Everton Araújo se aproximou da área, o Everton Araújo conseguiu, né, fazer um bom controle de bola e aí fez uma bela conclusão, né? Mostrando que ele pode fazer muito mais do que faz, né? E logo em seguida o Flamengo fez 3-0 ali com o Luiz Araújo, numa jogada, mais uma vez, em que a defesa não conseguiu cortar direito. Aí o Arrascaeta, foi a vez do Arrascaeta ajeitar para trás para o Luiz Araújo fazer o gol, né? E aí o Flamengo ainda fez 4-0, não demorou muito, com o Michael
né? Um pouco antes do quarto gol, o Flamengo começou a fazer as trocas, né? O Michel foi uma delas, belo cruzamento do Varela, e o time do Fortaleza realmente até acho que depois do 2-0 já ficou bem abatido. Depois do 3-0 então ficou completamente entregue, ficou de um jeito em que o time tenta fazer alguma coisa, mas sem ânimo, ao mesmo tempo fica espaçado atrás, dando espaço para o time que está goleando, super empolgado, e foi exatamente o caso do Flamengo. Então o Flamengo realmente deslanchou, estava ali 4-0, né? E aí o Flamengo realmente colocou todo mundo, colocou o Pedro, colocou o Vinha, né? Em suma, dando minutos aí para os jogadores. O Pedro hoje entrando no segundo tempo bem mais ativo do que, por exemplo, no jogo de quarta-feira, roubou uma bola do Zé Wellison, e aí deu um belo passe para o Luiz Araújo entrar, trocando figurinhas com o goleiro e fazer o quinto gol. E o Flamengo ainda teve mais algumas oportunidades para fazer, né? O Fortaleza só conseguiu fazer algumas chegadas mais para o final do jogo, quando o Flamengo estava muito relaxado. E aí o Rossi fez uma bela defesa. Impressionante como o Rossi faz boas defesas, mesmo em jogos em que ele pouco participa, a não ser com o pé, né? Então, assim, o Flamengo não deixa os adversários criarem muito, mas, assim, a chance que o adversário tem, às vezes, é uma bela oportunidade, como foi o caso, e o Rossi faz uma bela defesa. Hoje, mais uma vez, fez. E aí, com isso, o Flamengo manteve o 0 do seu lado, não levou o gol, né? Com um time que teve bem mais mobilidade que no jogo de quarta-feira, os jogadores trocando mais de posição, o Gerson saindo com a bola mais lá de trás, né? Hoje o Léo Ortiz jogou como um zagueiro pela esquerda, e geralmente muitos times que enfrentam o Flamengo deixam exatamente essa zona do campo livre, né? E ele aproveitou várias vezes para fazer boas saídas de bola, né? E talvez seja um jogo até para o Everton Araújo fazer gol, né? Para você ver, né, como o jogo hoje trouxe boas oportunidades para o Flamengo e para alguns dos jogadores, né? Um jogador como o Everton Araújo fazer gol, dar minutos para jogadores que estão vindo de lesão, um placar elástico para dar moral para a equipe, né? Mas a gente tem que ressaltar que o time do Fortaleza está realmente com muitos problemas, né? Um jogador fundamental deles, que é o Pochettino, está voltando agora de contusão, né? E o time do Fortaleza vem apresentando um futebol ao longo desse ano muito enrolado, muito travado. O time simplesmente não consegue produzir muito bem, e parece que é um time que está bem nervoso, e aí comete muitos erros durante a partida, exatamente talvez porque o time se acostumou muito a estar em boas colocações e machucar os adversários, e esse ano ele está bem complicado, né? E aí, assim, o Flamengo fez 1-0, né? Acabou conseguindo, principalmente depois do segundo gol, fazer um placar elástico, né, na equipe cearense, né? Bom resultado para o Flamengo, uma partida muito diferente do sufoco que foi na quarta-feira, né? Um time apresentando muito mais opções de jogo, né? É claro, enfrentando um time no cenário nacional, pelo que eu fico observando,
tá mais fácil do que jogar contra adversários internacionais. Adversários internacionais têm apresentado, às vezes, um futebol muito diferente em termos de estilo e tudo, do que joga no Brasil. Isso acaba complicando as equipes brasileiras, né? E o Flamengo enfrentando um time que está sofrendo ao longo da temporada, né, acabou conseguindo mais um resultado elástico e vai para o Mundial com moral, né? E ontem, né, se definiu o último adversário do Flamengo no grupo, que é o Los Angeles, né, FC, né, que venceu a equipe do América do México. A América do México venceu até o finalzinho, aí levou um gol de empate já ali perto do final da partida, gol do Igor Jesus, que era volante até pouco tempo no Flamengo, e fez o gol da vitória na prorrogação e vai jogar com o Flamengo, mais o Chelsea e o Esperance da Tunísia, né, o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes que vem aí. Bom, deixe seu like, comente, se inscreva.